E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E rapaziada, agora para um vídeo diferente, né? Para um vídeo diferente. 3 aninhos do nosso canal, cara, quanta coisa aconteceu, né? 3 anos é tempo pra caramba. Pô, eu comecei esse canal com 19 anos praticamente e já tô indo pra 22. É muito tempo, né, cara? Momentos legais, momentos não tão legais. Tottenham sempre fazendo a gente sofrer, né? Nesses 3 anos, não tem nem o que dizer. Título nenhum conquistado também, é um fato que a gente tem que colocar, né? Mas a gente continua, cara. A gente continua aqui cobrindo, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. Vocês também, eu sei que é difícil me aturar às vezes, mas estamos aqui e vamos que vamos. Cara, só tenho a agradecer mesmo, de verdade, vocês por 3 anos incríveis que eu tenho passado aqui na questão do canal. Às vezes até quando as coisas estavam complicadas na minha vida pessoal, isso daqui era um refúgio para mim e continua sendo até hoje, né? É incrível poder estar levando isso por tanto tempo, né, rapaziada? Por tanto tempo. Mas, né, o que eu vou falar aqui não é meio que, o canal vai acabar e tudo mais. Mas aproveitem, rapaziada. Desfrutem, porque amanhã simplesmente pode parar de eu estar postando vídeo, do canal ficar largado, de eu nunca mais aparecer, né? Isso pode acontecer, mas depende de vários aspectos também. Lógico que eu não vou sair do nada também e deixar vocês sem uma explicação. Mas é isso, aproveitem, desfrutem e vamos seguir, cara. Vamos seguir porque o Tottenham ainda vai ser campeão de alguma coisa. Disso eu tenho certeza. Por mais que é difícil, por mais que esteja bem lá no fim do túnel, aquela luz, um dia vai acontecer, né, cara? Milagres acontecem, porque não pode acontecer aqui, né, rapaziada? Dadas certas brincadeiras, eu tinha pedido para vocês, né, deixarem algumas perguntas lá no post da nossa comunidade, que vocês queriam fazer, podia ser relacionado a qualquer coisa, para ficar um vídeo mais legal, né? Não ficar um vídeo só blá blá blá. Eu vou responder essas perguntas, eu vou pegar algumas, né, que foram muitas, principalmente feitas pelo Pop, né, que é um cara muito recorrente aqui no canal, que comenta que é uma barbaridade. Mas vamos embora então, rapaziada. Eu vou estar com o celular aqui para ir lendo os comentários e tudo mais, e depois eu comento. Vamos começar então. André, há esperanças para o futuro do Tottenham? Cara, assim, pode ser meio repetido o que eu vou falar aqui. Eu já estou falando há muito tempo, né? Isso seja nos nossos vídeos de pré-jogo, de pós-jogo, notícias também que eu venho aqui trazer. Cara, o futuro pro Tottenham existe. Eu acho que existe futuro para qualquer clube. A verdade é essa. Só que você tem que trabalhar para isso acontecer. Só que o que acontece no Tottenham é totalmente oposto. Os que estão lá dentro, os que estão lá em cima na cadeira, é, não buscam resultados dentro do futebol, né, cara? O Daniel Levy, o nosso presidente, o Enik, que é o dono do Tottenham, eles visam muito mais lucrar financeiramente do que investir no esporte, no futebol do Tottenham. E isso já acontece há muitos anos, né, cara? Há mais de 20 anos que eles estão no poder. Então falar que existe futuro existe, mas é muito difícil, cara. É muito difícil. É acertar na questão das contratações, trazer jogadores pontuais. A verdade é essa. Trazer um técnico melhor, porque, cara, eu acho que o Postecoglou também já está com prazo final em cima da cabeça dele. Acho muito difícil ele continuar para a próxima temporada. Mas isso daqui é Tottenham, né? Isso é o problema. Para ele continuar também não custa, né? Não custa. Olha o grande presidente que a gente tem, né? Mas pro Tottenham ter um futuro, cara, muita coisa teria que acontecer, muita coisa. Mas eu acredito que sim, possa vir a ter futuro. Que nem eu falei, é acertar numa leva de contratações, fazer contratações ousadas. É algo que não acontece aqui, mas quem sabe, né? Um dia acertando os nomes, fazendo as contratações pontuais,
o time não possa se acertar e vir a ganhar alguma coisa, né? A ter um futuro, como você mesmo me perguntou. Essa é a minha resposta, cara. É uma resposta bem comum, bem em cima do muro, mas não dá para mim ter uma outra visão com essa diretoria, com essa presidência que a gente tem no clube. Eles são o verdadeiro câncer do Tottenham há muitos anos. É por isso que o Tottenham não vai para frente. Se a gente para fazer uma análise, cara, por que o Tottenham teve uma evolução na era do Maurício Pochettino? Trouxe um técnico que era bom, um técnico do Southampton que fez um bom trabalho, ok, e fez contratações pontuais, cara. Contratações que precisava, deu sorte de contratar um jogador do Milton Keynes Dons, como o Dele Alli, que veio a explodir, ser sensação no futebol mundial. Você trouxe um Eriksen, de um Ajax que tinha feito uma boa campanha, tinha conquistado o título, mas nunca se imaginava que chegaria a ser um jogador do nível que o Eriksen foi no prime dele, do seu auge. O melhor centroavante do mundo apareceu não porque você contratou, simplesmente porque ele foi formado dentro do seu clube, e isso foi uma sorte do caramba pro Tottenham. Então, você vê como que a evolução que a gente teve na era do Maurício Pochettino foi dado muito a sorte. A sorte. Deu certo, cara. Deu certo. Então, pode vir a dar certo também daqui para frente. Eu não sei, aparecer um outro grande jogador na nossa base aí, você trazer um jogador de um time que ninguém conhece, que não tem nome nenhum, e explodir como um Dele Alli explodiu aqui. E é isso, cara. Essa é uma resposta bem em cima do muro, mas é o que dá para falar. Bora para a próxima pergunta então, rapaziada. A pergunta do Tottenham 2008. Você sente que teve alguma mudança em sua relação com o Tottenham depois que criou o canal? Cara, essa é uma pergunta interessante. Como que eu vou responder isso? Eu sinto que sim, sinto que mudou, porque antes do canal eu sentia que eu era muito mais um torcedor ali, assistindo o jogo. Mesmo perdendo, ganhando ou empatando, eu era um torcedor. Ficava bravo e tudo mais, xingava até não sei que horas, ficava pensando na derrota. Mas hoje, o que mudou é que isso daqui meio que virou um trabalho, né? Então eu assisto os jogos do Tottenham com uma visão muito mais crítica, sabe? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas essa foi uma relação que mudou depois que eu criei o canal. Não dá pra mim vir aqui e criar um personagem de um torcedor aqui, né, cara? É tipo, seria criar um personagem, não teria nada a ver. E eu não teria os números de inscritos, de seguidores que eu tenho hoje. Então eu tive que mudar esse meu jeito de ver os jogos. Confesso que sinto falta de quando eu era mais torcedor, assim, sem ter o canal. Mas não tem problema nenhum. Eu sinto que ainda consigo assistir os jogos de uma maneira legal, com essa opinião mais crítica, como eu falei. Mas numa pergunta certeira, o que mudou foi isso, cara. A minha relação como torcedor. Ter no canal virou algo muito mais profissional, né? A resposta é essa. Bora para a próxima pergunta então, rapaziada. Pergunta do Theo. Cara, por que começou a torcer pro Totástico? E qual time BR você torce? Cara, vamos lá. Vamos começar primeiro, como eu comecei a torcer pro Tottenham. Cara, a realidade da minha família e minha realidade também era uma realidade bem diferente dessa que eu me encontro. Na questão de dinheiro, cara, né? A gente evoluiu muito na questão financeira com os projetos que deram certo. Na questão de família mesmo, não entrando muito em detalhes pessoais. E, a realidade antigamente, cara, para você conseguir assistir os jogos e tudo mais, você tinha que ter os canais pagos, né? ESPN, Fox Sports e tudo mais. Resumindo, você tinha que ter uma Sky, você tinha que ter uma Vivo. E a gente não tinha, cara. A gente tinha mais era a famosa parabólica. Fui muito lá atrás do tempo agora. Então, a única coisa que eu conseguia assistir era a Champions League, por exemplo, que foi onde acho que todo mundo começou a ter primeiro contato, né, com o futebol europeu em si. Mas daí em 2017, quando a gente teve uma TV por assinatura, uma TV paga e tudo mais, eu simplesmente coloco na ESPN
e tá passando um Tottenham e Arsenal, cara. Simplesmente eu já chego no North London Derby pra acompanhar, né? E, pô, tipo, eu não tinha intenção de escolher um time pra torcer e tudo mais. Mas justo no time que eu caí, naquele dia, naquele jogo, era o Tottenham e o Arsenal que tava jogando. Graças a Deus que eu não fui pro lado do Arsenal, né, cara? E aí, pô, Tottenham amassando o Arsenal naquele jogo, era finalização, era bola no travessão, era Dele Alli jogando demais, era Eriksen dando tapa de qualidade, era o Kane brocando pra caramba, pô. Então, tipo, eu falei, tipo, criança ainda, né? Nossa, que timaço, velho. Vou começar a torcer pra esse time. E foi assim, cara, foi a coisa mais genuína. A coisa mais genuína que surgiu. E daí, desde esse momento, comecei a torcer pro Tottenham e tudo mais. E nunca mais larguei, cara. Nunca mais larguei. Aí depois fui acompanhando os outros jogos. Estava bem na reta final da temporada 16-17, que o time foi vice-campeão da Premier League. Depois eu vi a goleada em cima do Leicester, se eu não me engano foi 7-1 ou 7-2, alguma coisa assim. Depois eu vi o último jogo no White Hart Lane ainda contra o Manchester United. Esse jogo pegou muito mais também para mim me tornar um torcedor fiel do Tottenham, né? O último jogo na nossa casa, a torcida entrando dentro do campo, todo mundo chorando. E foi assim, cara. Essa é a história de como eu comecei a torcer pro Tottenham. E time brasileiro, cara, pô, eu não sou um cara que acompanha futebol brasileiro assim nos dias de hoje, né, cara? Porque eu não aguento. Pra mim, assistir futebol brasileiro é uma tortura. Isso é uma crítica que eu já faço há muito tempo já. O futebol brasileiro é um futebol muito fraco, né, cara? Tirando os grandes times que tem hoje em dia, que é Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que, pô, teve uma temporada só, enfim, vamos ver o que vai dar. Você vai pro resto dos outros times, cara, é ruim. É ruim, meu. É ruim pra caramba. Então, eu não frequento, não costumo acompanhar muito futebol brasileiro, mas a minha família toda e eu, quando comecei a assistir futebol, ter primeiro contato, era Palmeiras, cara. A família inteira é Palmeiras e tudo mais. Vira e mexe de vez em quando, assisto uns jogos quando é competição importante, tipo o Paulista tô acompanhando agora nessa reta final, alguns jogos decisivos do Brasileiro, não acompanho o Brasileirão inteiro, pelo amor de Deus, mas quando chega em momentos decisivos assim, eu pego para acompanhar e tudo mais e assisto de boa, sabe? Não tem muito aquele negócio, é torcedor, torce e tudo mais. Não, cara, não tem. Meu time mesmo é só o Tottenham. Aí tem o time na minha cidade, né, cara? Eu sou do interior paulista, eu moro em Indaiatuba e comecei a acompanhar bastante o time aqui agora da cidade, ele tá sendo a sensação do Paulista 2, que é o Primavera, né? Tô acompanhando bastante. Eu me considero dizer que, pô, hoje eu sou muito mais Primavera do que Palmeiras, propriamente dito, pra você ver como que é as coisas, né? Não que o futebol na segunda divisão do Paulista seja aquelas coisas, né? Mas é legal, é o time da sua cidade, questão de você apoiar quem gosta de futebol, do lógico que vai. E eu tô acompanhando bastante. Quem me segue no Instagram, né? Segue a gente no Instagram aí, rapaziada. Vocês que estão vendo o vídeo aí, entra no link do canal e pega o nosso Instagram lá, que eu posto bastante coisa do Primavera, o time aqui da cidade. Bom, e chegamos aqui agora, né, rapaziada, da pergunta umas 8 perguntas do Pop. O cara, ele não se contenta em mandar uma, ele tem que mandar 8. Então vamos pegar as mais pertinentes aqui. Postecoglou deve sair do Tottenham? Essa é uma pergunta boa, cara. O Postecoglou é complicado, é muito complicado, porque quando ele veio, eu ainda lembro, né? O Samuel ainda era o editor do canal e tudo mais, a gente tinha um grande contato, né? Lógico. E o Samuel ficou, pô, técnico que ganha tudo, cara. Ganha liga, ganha. Pô, ganha. O cara chega, ganha e é campeão. Falei, cara, só que se você pega pra ver onde que ele ganhou, ganhou na Austrália, ganhou no Japão, ganhou na Escócia. Cara, pra você subir o seu sarrafo pra uma Premier League e vir aqui conquistar o título, é algo muito difícil de você imaginar, né? E ele começou muito bem. Ele começou muito bem no Tottenham, cara, a temporada passada. Só que em vez de você chegar para essa temporada aqui agora e evoluir, buscar uma evolução, pô, terminou a temporada passada na quinta colocação, jogando um futebol legal, um futebol vistoso.
você tem que ter evolução numa outra temporada. E olha a decadência que foi essa temporada. Ele quer colocar a culpa nas lesões? Cara, tudo bem, legal. Só que muitos jogadores, até essa altura do campeonato, onde eu tô gravando esse vídeo aqui, muitos jogadores já voltaram, velho. E ele continua apresentando o mesmo futebol patético, ridículo. Então, como que um técnico desse vai conseguir continuar para a próxima temporada? Mas como eu falei nas primeiras perguntas, isso aqui é Tottenham, do cara continuar para a próxima temporada, é totalmente possível. Aí ele faz 3 jogos, perde 3 e manda ele embora. Pode acontecer também. Isso é Tottenham demais, mas eu acho, cara, que a relação dele aqui dentro tá muito desgastada com a torcida também. Ele já não é mais uma unanimidade dentro da torcida, seja nossa aqui no nosso canal e lá na Inglaterra principalmente. Então eu acho que não dá, cara, não dá para um técnico como ele continuar. Tem que mudar, tem que mudar. É isso que eu vejo. Bora para a próxima pergunta aqui então, rapaziada. Quando vem as próximas lives? Isso é um assunto interessante. Já experimentou tentar fazer algum outro tipo de conteúdo relacionado a videogame, a não ser jogando FIFA? Manda um salve. Cara, as lives do canal, eu que tenho as estatísticas da plataforma do canal e tudo mais, fazer live não estava sendo uma coisa mais vantajosa, como foi há muito tempo lá atrás, no começo do canal. Quem é do Prime do canal aqui vai entender. As nossas lives bombavam, era mais de 20 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Eu não tinha nem a Facecam, por exemplo, quando eu gravava, fazia as lives e tudo mais. E, pô, era um negócio legal, era um negócio que rendia pro canal. Mas lá no começo, porque no começo você precisa ter conteúdo, você precisa gerar engajamento e você precisa construir uma imagem, né? E hoje a imagem que eu construí não é uma imagem de um cara fazendo live mais. É uma imagem de um cara vindo aqui, dando sua cara a tapa, dando a sua opinião sobre o Tottenham, sobre o momento que o time está vivendo, sobre os jogos e tudo mais. Então, deu uma destoada do que era, né? Antes sempre tinha live. Pode ser que venha a ter algumas lives ainda de FIFA, né? Melhor dizendo, relacionado ao Tottenham. Pode ser, mas não é uma garantia, cara. Não é uma garantia porque a identidade do canal, ela mudou. Ela mudou. Agora o foco do canal é isso daqui. E a identidade que vocês conheceram do Marcos é essa. É falando pra câmera. Não é mais fazendo live. Por isso que parou. E não vinha dando certo também. Dava muita interferência quando eu fazia uma live e depois eu gravava um vídeo. A retenção caía, muita coisa caía. Então hoje em dia eu vejo que não é algo mais vantajoso para o nosso canal fazer live, né? E se eu pretendo criar um outro canal, né, cara, para fazer isso, cara, é difícil dar conta até desse, né? Porque que nem eu falei, quando eu comecei o canal, eu tava com 18 para 19 anos. Hoje eu tenho 22, eu tenho responsabilidade, eu não posso ficar aqui fazendo vídeo para um monte de canal, né? A não ser que isso se torne uma profissão no futuro. Aí é uma outra coisa, é um outro assunto. Mas de momento, falando das lives e tudo mais, é isso. Eu acho que no momento é muito inviável voltar e criar outro canal. Acho que não, cara. Acho que não também. Vamos para mais 2 perguntas aqui do Pop, que ele mandou um monte, né? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, né, rapaziada? Ó, vamos pegar essa daqui, uma outra pergunta, acho que interessante também. Quando pretende abrir um servidor no Discord do canal ou no canal de comunicação do Zap, né? Aqui eu entendo que ele quer dizer a gente abrir mais a nossa plataforma. Eu acho difícil, cara, eu acho difícil fazer isso, porque o nosso público aqui, ele é muito pequeno ainda, né? Por mais que você fale, mas pô, já é um canal de 1.200 pessoas, quase batendo 1.300, né? Mas é pouco. O engajamento para fazer isso, ele precisa ser muito grande. E o engajamento aqui no nosso canal não é dos maiores. Não é dos maiores. E que nem eu falei na questão do tempo. Fazer isso demanda de muita questão de tempo também. Porque seria focar no canal e mais nessas questão do Discord, né? E é muito puxado para quem trabalha sozinho. Pô, se eu tivesse um editor e tudo mais, para meio que dividir os trabalhos seria algo legal. Mas não dá, cara. Eu não consigo ficar pagando editor nesse momento. Os vídeos geram muita pouca receita
e tem muito pouco membro no canal. Por isso que a questão de membro é importante. Eu sempre peço para vocês ajudarem, porque, cara, por mais que seja pouco o dinheiro, é R$ 7,99 por mês, mas para a gente faz uma grande diferença. Ajuda a gente a conseguir pegar o dinheiro da monetização mais rápida. É R$ 7,90 aqui, depois é mais R$ 7,90 ali, já vai dando uma acumulada no dinheiro. E aí, quando o dinheiro e a verba começam a entrar dentro do canal, é algo que você pode sonhar e propor a fazer algumas coisas mais. Fazer algumas coisas a mais no canal. Mas no momento isso é inviável, cara. É inviável porque não tem muito cacife para isso e não tem tempo. Mas quem sabe, aumentando membros, a nossa comunidade ficando muito mais engajada, dê para criar alguma coisa do tipo. Eu acho que seria legal também para a gente abrir o nosso leque de comunicação. Acho que seria algo muito bacana. E agora bora para a última pergunta do Pop aqui, hein, rapaziada. Quem é o maior culpado da seca de títulos do Tottenham? Cara, como eu falei, quando você fica muito tempo sem ser campeão, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada e não é só um. Não é só um. É o complô todo, cara. Você tem um técnico muito fraco, como a gente tem nesse momento. É um técnico que não tem variação de jogo, não tem um estilo próprio. Só tem um estilo próprio, melhor dizendo. Quando você tem jogadores que a média deles são fracos, o Tottenham tem muito jogador fraco no elenco que às vezes te impede de conseguir uma classificação para alguma competição, fazer um jogo decisivo importante, como a gente não conseguiu contra o Liverpool, né? Jogadores ruins fazem isso acontecer, e a diretoria, né? Que é o principal fator disso tudo, talvez. Uma diretoria que não visa futebol e só visa lucro fora de campo. Não é à toa que, se você para ver, o Tottenham é um dos clubes mais ricos, não da Premier League, mas do mundo. Do mundo. Mas faz dinheiro, mas não investe no esporte, né? Aí a conta não fecha. A conta não fecha. Eu acho que o Levy, como um cara empreendedor para fazer dinheiro e tudo mais, ele é um cara 100%. Faz dinheiro pra caramba. Mas na visão de futebol, o cara não sabe. Não sabe investir, não tem suporte. Talvez as pessoas que estejam ali dentro também são muito más, mais intencionadas. E essa é a questão, cara. Isso combina tudo pro Tottenham não conseguir ser campeão, infelizmente. Rapaziada, é isso. Encerramos as perguntas. Foi um vídeo legal, um vídeo bem dinâmico, um vídeo que vai ficar um pouquinho grande, né? Mas espero que vocês assistam até o final. Acho que é legal. E volto a repetir o que eu disse no começo do vídeo. Aproveitem, cara. Desfrutem do canal. Por mais que o momento não seja bom, desfrutem, porque só tem a gente. Só tem eu. Não é me achando. Mas no momento só tem eu que faz isso pro YouTube, que vem aqui, coloca a minha cara a tapa e fala as coisas. Aproveitem, porque um dia pode acabar, aí vocês vão sentir falta, né? Mas vamos que vamos, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!